eu ganhei no colégio. Não, ó, nova agenda, gente, o que é que eu penso, o que é que eu quero, o que é que eu desejo para o meu país. Então eu vou ganhando uma nova agenda, itens que a sociedade começa a elaborar e pensar e tentar pôr em prática, tá? É uma agenda. Professor, qual a agenda do Estado brasileiro? Depende de quem estiver governando, né? Ele tem uma agenda para um lado ou para o outro. É desse jeito que é. Vamos embora. Então, ó, nessa agenda democrática, surgiram novas memórias. O significado a outras memórias, tá? Por exemplo, o patrimônio material, ele se consolida quando acaba a ditadura militar nos anos 80. Então, a ideia de patrimônio imaterial, como, por exemplo, ó, a capoeira. A capoeira é um ritmo. A capoeira faz parte da história brasileira porque ela é um grande símbolo de resistência dos povos africanos negros que vieram para o Brasil e que dentro da malha da escravidão eles resistiram de diversas formas, mas eles inventaram um ritmo que é genuinamente brasileiro, que ficava ali durante muito tempo. A capoeira foi algo reprimido pelo Estado, porque não podia, era sinônimo de vadiagem, era sinônimo de gente desocupado, e que não podia, você não podia praticar capoeira. Mas como o mundo gira, o mundo é uma bola, né? Não é isso aí? Uma hora a gente está por cima, outra hora a gente está por baixo, e vice-versa. A capoeira hoje, ela é patrimônio tombado, ela é patrimônio tipo imaterial. Ela representa o país, ela faz parte da identidade do povo brasileiro, certo? Isso só veio acontecer com a retomada democrática no final da década de 80 no Brasil. Valorização da cultura afrodescendente indígena. Essa era uma agenda que o Brasil queria construir. Porque durante muito tempo, desde a origem do Brasil até a ditadura militar, a gente não deu muita importância para isso, né? Então, o que seria cultura? Porque, como eu falei lá atrás, né, o SFAM, o que é patrimônio para o SFAM na década de 70? O patrimônio para o SFAM é bem da cultura dominante. E, gente, na década de 80 surge um outro órgão, que é o que está em vigor até hoje. Em vez do SFAM, entra o IFAM, com PH, tá? IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. É o IFAM que ainda hoje mantém essa política de patrimonialização. E hoje o IFAM, por a gente estar vivendo numa democracia, por a gente estar vivendo num ambiente democrático, então muitas das manifestações de diferentes vertentes, elas fazem parte do que é o ser patrimônio no Brasil. Então você vai ter essa pulverização do tombamento. Pulverização é o seguinte, deixa de ser só objetos materiais da elite dominante para ser objetos que fazem parte da história do Brasil, dos brasileiros. E o que é brasileiro? São todos. É o branco, o negro, o índio, né? São todos os povos que formam o nosso país. Né? Demorou para a gente entender isso, né, meu irmão? Entrou na década de 80, de 1980, para isso aqui fazer parte da identidade nacional. Por quê? Até então, gente, dentro do ambiente universitário, dentro do ambiente que se queria criar uma imagem do Brasil, não se queria construir a imagem do Brasil, uma imagem de um Brasil negro. Né? Então, demorou muito tempo para a gente tentar e trazer essa valorização da cultura afrodescendente indígena, né? Tida como subalterna em tempos anteriores. Beleza? Olha só, que coisa mais linda, né? Então hoje você tem, né, essa valorização. O frevo foi perseguido muito tempo. Por quê? Porque ele foi feito pelos trabalhadores negros da cidade do Recife. E era algo tido como de vadio. Olha como o mundo gira novamente, né? Hoje o frevo representa a cultura pernambucana. É um dos grandes símbolos da cultura pernambucana, né? O frevo, né? Salve o frevo, salve a ladeira de Olinda. Ai, meu Deus do céu, que acaba isso logo o coronavírus, né? O maracatu. O maracatu, gente, que foi criado no século XIX no Brasil, que encenava, os escravos encenavam no século XIX a coroação do rei do Congo. Olha que coisa fantástica. Dentro da escravidão, os caras faziam festividades legitimadas pelas autoridades, as autoridades permitiam, tá? Então, ó, hoje se viu que isso faz parte de um movimento de resistência de um povo do Brasil. Então, patrimonializar.
tem aqui, né, o caboclo de lança, né, porque tem uma diferença, né, entre o maracatu de baque solto e o baque virado. Eu me confundo muito, eu não vou arriscar, né, mas um é de baque solto, outro de baque virado, né. Você tem em Recife, né, lá na Fundação Joaquim Nabuco, o Museu do Homem do Nordeste, né, que tem essa valorização, o que é ser nordestino, o que é ser povo nordestino, o homem do Nordeste, né. Então isso tudo faz parte desse novo momento da política, esse novo momento da história do Brasil que valoriza outros segmentos da sociedade, a não ser, e deixa de ser única e exclusivamente lá os bens da classe dominante. Então, ó, patrimônio cultural. Olha só o que eu escrevi aqui para vocês. Proporciona a uma população identidade e orientação. Pressupostos básicos para que as pessoas se reconheçam como comunidade. Essa identificação ela é importante referência para o exercício da cidadania. Exercer a cidadania no sentido de eu me enxergar brasileiro. Mas o que é ser brasileiro? É ser do samba, é ser do maracatu, é ter igrejas lindas na sede de Olinda, né? Então é uma série de elementos, de símbolos que vai fazer esse reconhecimento. E a criação de patrimônio ela é importante justamente por conta disso, para que esse reconhecimento ele seja para todos os segmentos da sociedade. Quanto mais patrimônio, melhor. Olha aqui, que eu trouxe para vocês aqui, ó. Isso foi uma questão do Enem, cara. Deixa eu ver, isso mesmo, questão do Enem. Modo artesanal de fazer queijo mina nas regiões do Cerro e das Serras da Canastra e do Salitre. A pergunta era essa do Enem, que tipo, aí deu esse texto, falou da produção de queijo, leite cru, da região do Cerro e tal, e tal, e tal. E no final ele perguntava, que tipo de patrimônio é esse? Natural, material, imaterial, não sei o que, não sei o que. Que tipo de patrimônio a gente pode encaixar como sendo o modo artesanal de fazer o queijo Minas? Dá um pause. Pensa. Que tipo de patrimônio? Muito bem, imaterial. É o modo. A gente está falando do queijo. Pronto. Estou falando do modo de fazer o queijo. Sacou como é? Então, ó, o modo, o ritmo, a arte, o ofício, patrimônio imaterial. Aqui o livro de tombo. Eu trouxe um pedacinho para vocês aqui ó, do livro de tombo. Como é o livro de tombo? Tipo, bens móveis, especificações, documentos textuais, fotografias, mapa, plantas, bens imóveis, conjunto urbano ou rural, bens arqueológicos, patrimônio ferroviário, patrimônio naval. Isso tudo está categorizado dentro do IFAM. O IFAM faz isso, né? A linha ferra falando de tal e tal, tal estação. Ó, patrimônio ferroviário, paisagens naturais tombadas. Sacou como é? Então tem todo esse conjunto aí que faz parte, né? E isso funciona no mundo inteiro, tá? Teve outra questão do Enem, que ele falou do patrimônio não do Brasil, mas falou do mundo, assim. 2013, Enem 2013, quando ele falou, estava no auge daquela coisa do Estado Islâmico, o Estado Islâmico estava destruindo imagens lá da Síria, né, dos povos mesopotâmicos. E ele estava dizendo assim, isso é um prejuízo, por quê? Por que era um prejuízo? O Estado Islâmico destruindo esses monumentos dessas primeiras grandes civilizações do mundo. Porque aquilo é um patrimônio a título mundial. Tem isso também. As pirâmides do Egito. Faz parte de uma memória coletiva do mundo. Sacou como é? Questão do Enem. Olha só. Vamos ler junto. Enem 2014. Desde 2002, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, tem registrado certos bens imateriais como patrimônio cultural do país. Entre as manifestações que já ganharam esse status está o ofício das baianas do acarajé. Enfatiza-se o ofício das baianas, não a receita do acarajé. Quando uma baiana prepara o acarajé, há uma série de códigos imperceptíveis para quem olha de fora. Os códigos são parte da cultura, né, que foi construída lá na Bahia. A cor da roupa, a amarra dos panos e os adereços mudam de acordo com o santo e com a hierarquia dela do candomblé. O IFAM conta que, registrando o ofício, esses e outros mundos ligados ao preparo do acarajé podem ser descortinados. De acordo com o autor, o IFAM evidencia a necessidade
de se protegerem certas manifestações históricas para que continue existindo. Destacando-se, nesse caso, o quê? Então, a pause. Responde. Responde aí. Pronto, voltou. Vou direto na letra, tá? Porque você já respondeu. Questão certa é a letra B. Então, destacando-se nesse caso a relação com o sagrado no ato de preparar o alimento, sobressaindo-se o uso de símbolos insígnias pelas cozinheiras. Olha quando ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó, dependendo a cor da roupa, não sei o que, depende do santo e da hierarquia dela no candomblé. Professor, eu sou crente, eu sou católico, eu não acredito nisso. Não importa. Não é para você acreditar e deixar de acreditar, não. Né? É para você entender. A história é isso, é você entender a sociedade. Né? A complexidade cultural, religiosa, econômica. A gente está aqui para entender. A gente está aqui para converter ninguém a nada, não. Né? Diferentemente do que falam por aí, o professor de história não é doutrinador. Ele é o cara aqui, ó, da a espada de Tandera, a visão além do alcance. É para você ver, para você tentar ler e entender o mundo que está ao seu redor. A sua questão política, social, religiosa, é você que decide, meu irmão. Vamos embora. Outra questão aqui para a gente encerrar. Essa aqui, eu acho que é acho que foi uma questão sobre spam, isso mesmo. Ó, o projeto, não sei se está dando para ver, né? Ó, vou pegar aqui, tá no final, né? O projeto governamental que visa a poupar a nação do prejuízo irreparável do pertencimento e evasão de que é a arte mais preciosa do seu patrimônio, grande parte das obras de arte até mais valiosas e dos bens de maior interesse histórico de que a coletividade brasileira era depositária tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituiu o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos. Mário de Andrade, Defesa do Patrimônio. Ó, ele está falando aqui de o jornal, falando no jornal de 1936. Lembra daquele primeiro momento lá que eu falei do SFAM, de Mário de Andrade, dos modernistas dentro do SFAM? Então, ele está falando de que a gente tem que preservar. Em outras palavras, ele está dizendo isso. A gente tem que preservar. Então, ó, dá um pause. Deu pause? Responda. Agora eu vou voltar. Voltamos. Qual a letra da questão, gente? Letra D. Resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionista. Sacou como é? Lembra lá que eu falei o SFAM, a fase heróica de preservar, de sair nessa coisa de patrimonializar para resguardar, para preservar. Gente, essa foi uma aula de patrimônio que contou com participação de vários subtemas, né? Percebeu, né? Nossas aulas vão ser assim. Eu estou fazendo esse improviso na televisão porque eu estou esperando o meu computador novo chegar. Me desculpem. Vamos ver se dá certo desse jeito. Eu vou continuar até o meu computador chegar, né? Então não sei como é que vai rolar. Mas eu vou fazendo, tá? Toda semana uma aula temática diferente e eu vou passar... Não vou passar a lista não do que eu vou fazer não. Na semana eu passo para vocês. Beleza? 36 minutos de aula. Eu acho que é uma aula considerável, né? Pra gente pegar aí na semana. E é isso aí. Tchau. Estudem na medida do possível. Antes de estudar na medida do possível, tomem conta da sua saúde na medida do possível, tá? Cheiro. Passa lá o quarentena que eu tô com saudade do Kodai. Vamos embora.